A paz do Senhor Jesus. Eu sou a missionária Madalena. Estou aqui para trazer uma palavra de Deus para o seu coração. Creio que o Senhor pode falar muito com você no dia de hoje. Nosso Deus, Ele é um Deus que fala. Ele é um Deus todo-poderoso. Nós vamos ler aqui no livro de 2 Reis, capítulo 5, que ela vai falar sobre a cura de Naamã. A palavra nos diz que Naamã ele era um general, do exército da Síria. Porém, ele era leproso, era um homem muito respeitado, mas ele era leproso, ele tinha lepra. E sobre a palavra de uma menina que veio escrava, de Israel, ele foi procurar o profeta Eliseu. Sabemos que Naamã, como eu já falei, era um general respeitadíssimo, um homem acostumado com todo tipo de honrarias, e bajulações também, Todas as autoridades recebiam, quando ele chegava em qualquer lugar, era recebido por grandes autoridades, porque ele era um homem valoroso, ele tinha muito valor, Mas a palavra do Senhor nos diz que ele foi procurar Eliseu. Chegando a Eliseu, na casa de Eliseu, onde o profeta se encontrava, ele ficou surpreso porque o profeta não veio recebê-lo, Porque Naamã, ele esperava que o profeta viesse recebê-lo e o tocasse, então invocasse o nome do Senhor e ele ficasse curado da sua lepra. Mas não foi assim que aconteceu. Quando Naamã chega na casa de Eliseu, ou onde Eliseu está, a Bíblia nos diz que Eliseu mandou um mensageiro dar um recado para Naamã, dizer para Naamã mergulhar 7 vezes no Rio Jordão, E aí a sua pele se tornaria tão limpa como a pele de uma criança. E a Bíblia vai nos dizer que Naamã ele não gostou, porque essas palavras do profeta mexeu com o orgulho de Naamã, mexeu com o seu ego, irmãos? Naamã ele era acostumado, como eu já falei, com muita honraria, com muita bajulação, mas nós sabemos que as coisas de Deus é diferente, irmãos? O Senhor ele não precisa dessas coisas para te abençoar. O Senhor, quando Ele quer abençoar, Ele usa as coisas mais simples. O Senhor, Ele faz as coisas da forma mais simples. Por quê? Porque Ele é Deus, porque tudo está sob o controle dEle, sobre o domínio dEle. Então, Deus, Ele não precisa bajular ninguém. Deus, Ele não precisa fazer grandes coisas, mandar você fazer grandes sacrifícios, subir escadaria de joelhos, passar vários dias sem comer para que Ele opere o milagre. Não. Ele opera um milagre quando Ele quer operar, da forma que Ele quer, porque Ele é Deus. E ali aquele homem ficou indignado, Subiu ali uma ira naquele homem porque o profeta não veio recebê-lo. E ele disse que esperava que o profeta viesse e ele resolveu ir embora, Resolveu ir embora porque ali ele achou que era uma brincadeira, o profeta não poderia fazer nada por ele, e enfim, e ele resolveu ir embora porque era simples demais o que o profeta estava pedindo. Quantas vezes, irmãos, nós achamos que para nós recebermos a bênção do Senhor, nós temos que nos sacrificar de uma maneira horrorosa, temos que passar por coisas assim tremenda que vai nos deixar abatidos, mas não, irmãos, não é assim. O Senhor, Ele não pede essas coisas. O Senhor, Ele fala mesmo na sua palavra que Ele prefere a obediência do que o sacrifício, porque é melhor obedecer do que sacrificar. E com Naamã não era diferente, mas ele precisava de uma coisa naquele dia. Ali, irmãos, ele precisava deixar para trás o seu orgulho, Como Bartimeu tinha uma capa, Naamã também tinha uma. E a de Naamã era do orgulho. Ele era um homem orgulhoso, como ele era acostumado com muitas honrarias, era um homem muito importante no exército da Síria. Ele se sentia no direito de ser tratado assim por todo mundo, inclusive pelo profeta e pelo próprio Deus, Porque Naamã ele não conhecia o nosso Deus, ele conheceu o nosso Deus a partir do milagre, E aí, irmãos, ele ficou chateado, mas ele precisava se dispor do seu orgulho, E a Bíblia nos diz que aquele homem saiu e um dos seus servos disse: meu senhor, se o profeta tivesse te pedido algo maior, tu não farias? Que custa tu mergulhares no Rio Jordão? Que custa tu obedecer?
Irmãos, e aí aquele servo, ele abriu os olhos de Naamã, né? Porque muitas vezes nós estamos esperando, como eu já falei, coisas grandes, coisas dificultosas. Naamã, ele esperava que o profeta saísse, abrisse a sua porta, tocasse nas suas chagas, né? E invocasse o Senhor e descesse fogo do céu, enfim. Mas Deus não queria operar dessa forma. Deus, ele pode operar assim. Nós vimos que com Elias desceu o fogo do céu, consumiu o holocausto, né? Mas é porque Deus queria que fosse daquela forma. Mas com Naamã não era assim. Naamã tinha que deixar o seu orgulho. Naamã tinha que obedecer uma ordem profética. Irmão, é muito importante nós obedecermos uma ordem profética, né? Porque o Senhor, ele tem os seus profetas. Ele tem aqueles que ele usa. Ele tem aqueles que ele fala, né, irmãos? Que ele manda mensagem para o seu povo até o dia de hoje. E a Bíblia nos diz que aquele homem resolveu obedecer, ou seja, ele resolveu deixar o seu orgulho de lado. E a Bíblia diz que ele foi e mergulhou no Rio Jordão. O rio que ele dizia que era lamacento, né, irmãos? Era um rio sujo, né? Mas ele obedeceu. E ele foi ali, ele mergulhou no Rio Jordão. Mergulhou uma vez, mergulhou duas vezes. E mergulhou 3 vezes, mas quando ele mergulhou a 7ª vez, a Bíblia diz que quando ele subiu, a sua pele era tão clara que parecia a pele de um recém-nascido, né, irmãos? E aí Naamã, ele viu a importância de obedecer ao Senhor, né? Porque se ele não tem obedecido ao Senhor, se ele não tem jogado fora a capa do orgulho, Naamã não tinha recebido a bênção, né? E ali ele ficou curado daquela lepra, né? Para a honra e para a glória do Senhor, né? A Bíblia nos diz que quando Naamã saiu da Síria, ele levou muita coisa para dar, né? Porque ele achava que as bênçãos de Deus eram trocadas. Ele ia dar ouro, prata, vestes finas. Mas o Senhor mostrou para Naamã que ele não está interessado em nada disso. O nosso Deus, quando ele quer curar, ele cura porque a honra e a glória é para ele. O Senhor, ele não dá a glória dele para ninguém. Glória a Deus. E muitas vezes, irmãos, nós não recebemos as nossas bênçãos por causa do nosso orgulho, porque nós não queremos obedecer ao Senhor, né? Nós devemos obedecer ao Senhor. A obediência, irmãos, é uma coisa maravilhosa. O preço da desobediência é muito alto. Se Naamã não tivesse obedecido, ele não teria sido curado, ele teria continuado leproso, mas ele resolveu obedecer. E aí ele pôde perceber que obedecer é melhor do que sacrificar. A palavra do Senhor nesse dia está falando para mim e para você: obedecer ao Senhor, deixar o seu orgulho de lado. Às vezes a bênção está tão perto, o Senhor já preparou a nossa bênção, ela está pronta ali nos esperando, mas é o nosso orgulho que impede a bênção chegar até nós. Irmão, porque nós somos orgulhosos, o nosso coração tem orgulho. Muitas vezes nós dizemos assim: eu não vou fazer isso, isso não é para mim, Deus não quer que eu faça isso, eu não vou de jeito nenhum fazer isso, né, irmãos? E nós ali deixamos o nosso coração endurecido, deixamos que o orgulho entre no nosso coração, né? Nós vemos homens e mulheres de Deus, né, que são orgulhosos, que têm orgulho no seu coração, né, irmãos? Eles estão ali como Naamã. O orgulho, irmão, é um pecado horrível, né? É um pecado horrível, é uma lepra maligna, né, irmãos? Que vive sobre aquela pessoa que carrega ele, é como se fosse uma doença incurável, que só o nosso Senhor Jesus pode curar. Então que você possa no dia de hoje meditar nessa palavra, pedir ao Senhor que limpe o seu coração de todo orgulho, pedir ao Senhor que faça com que você obedeça ao Senhor, dê obediência, né, irmãos? Nós precisamos obedecer ao Senhor. Nós vemos muita coisa na palavra do Senhor que aconteceu por obediência. Existem pessoas que acham que as muralhas de Jericó, elas caíram por causa do som da trombeta. Não foi por causa do som da trombeta. As muralhas de Jericó caíram por causa da obediência. Obedecer ao Senhor te traz vitória. Obedecer ao Senhor muda a sua vida. Quando você obedece ao Senhor, você permite que o Senhor trabalhe na sua vida. Quando você obedece ao Senhor, você permite que o Senhor guerreie as suas guerras.
Glória a Deus. Porque quando você está em obediência ao Senhor, não há nada que possa impedir o Senhor de te abençoar. Glória a Jesus. Então você precisa no dia de hoje aprender a obedecer ao Senhor, né? Porque às vezes nós dizemos que obedecemos ao Senhor, mas o Senhor nos manda fazer alguma coisa e nós dizemos, eu não vou fazer. Dá sempre aquele jeitinho. A gente tem que aprender que as coisas de Deus não tem jeitinho. As coisas de Deus é do jeito que elas são. Ou seja, o que é para fazer, o que não é, não é. O que é pecado e acabou. Entendeu? Não tem jeitinho pro pecado, não tem jeitinho não. Quando o Senhor disser não faça, não faça, porque se você fizer tem consequência. E quando o Senhor mandar você fazer, faça, porque se você não fizer, também tem consequência. Quem serve ao Senhor está sob o domínio dele. Quem serve ao Senhor tem que andar na vontade do Senhor. Quando nós andamos na vontade do Senhor, irmãos, é como um trem. Um trem, quando ele vai para uma certa cidade, ele tem um trilho para andar. Ele vai andando naqueles trilhos até chegar ao seu destino. E o trilho vai direto até o seu destino. Passa uma curva, passa outra e o trem está em cima dos trilhos para chegar ao seu destino. Se o trem sai dos seus trilhos, desencarrilha, ele não tem como chegar ao seu destino. Porque para chegar ao seu destino, só sobre os trilhos. O cristão, para chegar à sua bênção, para chegar ao céu, ele tem que trilhar a obediência. Ele tem que andar em obediência ao Senhor. Ele tem que andar nos caminhos do Senhor. Porque a partir da hora em que você desobedece, em que você é orgulhoso, em que você não deixa que o Espírito Santo trabalhe na sua vida, você saiu da direção do Senhor. E o meu conselho para você no dia de hoje é: não saia da direção do Senhor. Não saia da direção do Senhor. É o Senhor que nos direciona. Irmãos, o Senhor, Ele conhece a nossa vida. Ele conhece o nosso deitar e o nosso levantar. Então, se o Senhor, Ele nos conhece, se o Senhor, Ele nos abençoa, Ele nos protege, Ele cuida de nós, vamos continuar na direção do Senhor, né? Vamos deixar para trás o nosso orgulho, o nosso eu, né? Eu posso, eu faço, eu quero, eu sou assim. Não, irmãos. A Bíblia diz que o Senhor, Ele apareça e que eu diminua. Então, Ele cresça e eu diminua. Quando eu aceitei Jesus, o velho homem morreu. Nasceu uma nova criatura. Então, eu tenho a mente de Cristo. Você tem a mente de Cristo, né? Então vamos viver como Cristo, vamos pensar como Cristo, né? Vamos amar como Cristo. E o coração de Cristo não era orgulhoso, né? Ele obedecia ao Pai. Jesus, ele veio como exemplo para nós, né? Então que essa palavra possa entrar no seu coração no dia de hoje, que você possa meditar, né? Que o Espírito Santo, ele possa vir falar ao seu coração no dia de hoje através dessa palavra. Amém? Eu peço que você compartilhe esse vídeo, curta, né? E se for possível, se inscreva no nosso canal. Para que Deus abençoe a sua vida. Compartilhe esse vídeo com alguém que está precisando ouvir uma palavra de Deus. Tem sempre alguém precisando ouvir Deus falar, né? E compartilhe esse vídeo, né? Você vai estar ajudando alguém a ouvir a voz de Deus. Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua casa e abençoe a sua família. Amém.